Enquanto acerta os últimos detalhes para anunciar Igor Coronado, o Corinthians administra problemas, o último deles, palavras fortes de uma pessoa importante da Gaviões da Fiel contra Cássio e Fagner. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre a chance de o São Paulo perder o lateral esquerdo Wellington para o Botafogo. Já no Palmeiras, ao contrário do que é habitual, Verdão acelerando em relação a contratações. Falo também sobre Diego Costa, que pode pintar no Grêmio. Uma fonte importante me ligou para dizer que as negociações estão em estágio avançado. Por falar no Grêmio, Duqueiroz também está a caminho. Para completar as últimas do mercado no Vasco, falo sobre um pedido de demissão no Flamengo, bastidores, finanças e muita coisa no mercado. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas. Colocando na tela os meus palpites para a rodada dessa quinta-feira. Estou fazendo uma aposta tripla, imaginando as vitórias do Vasco contra o Audax, do Fluminense contra o Sampaio Corrêa e do Palmeiras contra o Ituano. A soma desses três resultados, os times grandes são bem favoritos, pode assegurar uma odd de quase R$ 2 para você. Vem fazer sua fezinha comigo. É importante lembrar que você precisa ter 18 anos de idade pelo menos e jogar com responsabilidade. Para participar na Aposta Real, você clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que anunciou na tarde dessa quinta-feira Lucas Vidalba como seu novo reforço. O zagueiro argentino de 29 anos de idade que pertencia ao Argentino Júnior desembarca até dezembro. Já o Internacional está tentando atravessar a ida de Bruno Gomes para o Fortaleza. Eu me refiro ao volante do Curitiba, a quem diga inclusive que Eduardo Cudê ligou para o atleta para demonstrar a intenção de contar com ele. Já Lucas Lima foi apresentado no Sport e afirmou que sua queda de produção na reta final da temporada passada com a camisa do Santos tem a ver com um acidente grave com o seu irmão, que tem problemas. Ele teve entre a vida e a morte e até por isso o Lucas Lima perdeu o foco no futebol. Quero falar ainda que o Atlético Paranaense ficou perto de contratar o volante Felipinho, talvez o grande destaque da Ponte Preta desde o fim do ano passado, chamando a atenção. Volante de 22 anos de idade, também estava nos planos do Fortaleza e do América, nem deve mais defender a macaca no Paulistão. Para completar o giro de notícias, o Bragantino anunciou a contratação por empréstimo do meio-atacante Lincoln, ex-Grêmio, jogador que pertence ao Fenerbahçe e havia sido oferecido para vários clubes brasileiros. E a saideira, Santos confirmou que o jogo contra o São Bernardo será no Morumbi. A divulgação foi feita pelo próprio presidente do Peixe, Marcelo Teixeira. Jogo marcado para o dia 25 de fevereiro, a partir das 11 da manhã, no estádio do Tricolor. Bora falar agora sobre o Palmeiras em modo um pouco diferente. Você sabe que Anderson Barros e Leila Pereira não costumam acelerar o passo em relação a reforço, certo? Mas quando há uma mudança a gente registra. Lázaro, que desembarcou outro dia no Brasil vindo do Almeria, já está registrado no boletim informativo diário da CBF. Dessa maneira, se o Abel assim quisesse, poderia escalá-lo até na partida contra o Ituano, marcada para as 9 da noite dessa quinta-feira. Coisa super rápida e bem feita, ao contrário, por exemplo, do Corinthians, que tem sofrido com registro de atletas, muitos deles também é importante ressaltar, atletas estrangeiros, o que dificulta. Sobre Rômulo, essa também é uma outra novidade importante. Meio atacante de 22 anos de idade, pertence ao Novo Horizontino. Ele esteve nessa quinta-feira lá no CT do Palmeiras para realização de exames médicos e para assinatura de um pré-contrato. Calma, ele ainda não pode jogar pelo Verdão, até porque o Campeonato Paulista tem no seu regulamento o impedimento de um atleta atuar por dois clubes. Mas já está tudo acertado entre Novo Horizontino e Palmeiras. Verdão já antecipou os exames médicos para que assim que o Paulistão terminar, Rômulo já possa estar à disposição de Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras ainda busca mais um centroavante e também jogador de velocidade, conforme aparecerem novidades, conto para vocês, beleza? Bora de informação exclusiva. Diego Costa tem negociações avançadas com o Grêmio. Essa divulgação, posso garantir, é exclusiva e me foi passada por uma pessoa muito próxima ao Diego Costa. Importante lembrar também que o centroavante está desempregado desde o fim do ano passado, quando não ficou no Botafogo.
O Grêmio ainda não anunciou porque tem percebido no Diego alguma hesitação. Quando a coisa está perto de fechar, o Diego sempre pede uma coisinha a mais. Se não houver mais nenhum novo pedido, Diego deve assinar contrato e ficar no mínimo até dezembro dessa temporada. Jogador aprovado pelo Renato Gaúcho e que chega para resolver o problema de gols do tricolor gaúcho, que se ressente bastante da saída de Luizito Soares. Outra sobre o Grêmio, essa já oficial. O Zenit aceitou a proposta do Grêmio por Duqueiroz, ex-volante do Corinthians, deve desembarcar na próxima semana em Porto Alegre para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Vasco havia também demonstrado a intenção de trazê-lo do Zenit, mas daí é um impedimento legal, só para vocês entenderem. Empresas norte-americanas estão proibidas de fazerem negócios com empresas russas. E o Zenit tem como seu principal trunfo uma das principais empresas da Rússia. E aí, se a 777, que tem capital aberto nos Estados Unidos, fizesse essa operação com o Zenit, poderia dar problemas para o Vasco e, por consequência, para a 777. Diante desse cenário, tudo se encaminha para que, dá para dizer que está tudo certo, para que o Duqueiroz se torne reforço do tricolor gaúcho. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. A prioridade total no momento é Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade, que perdeu espaço no Internacional, já disse sim à proposta do Vasco. 777 está aprovando os últimos detalhes para que Alexandre Matos possa concluir um empréstimo com opção de compra. O Vasco tem percebido muita dificuldade no mercado, especialmente porque a 777 não quer gastar muito dinheiro. Você tem agora há pouco o exemplo do Queiroz, né? Tá excluído, tá descartado. O Breno Lopes também dificilmente será contratado pelo Vasco. A pedida do Palmeiras para liberá-lo com 11 meses de antecedência em relação ao fim do contrato é de 4 milhões de euros, valor considerado muito alto. E aí, diante desse cenário, com a escassez de boas opções, o Vasco pretende se acertar o mais rápido possível com o Pedro Henrique, para que ele possa atuar, muitas vezes até no lugar do Verratti, jogador de boa qualidade, também sabe atuar pelo lado do campo, gosto bastante, acho que pode ser muito interessante. Só para arrematar sobre o Cruz Maltino, o Vasco anunciou a venda de um mano de campo contra o Volta Redonda. A partida será disputada em Manaus e, em troca, o Vasco terá no mínimo R$1,5 milhão garantido. Bora falar sobre o pedido de demissão no Flamengo. Juan, ex-zagueiro do clube, ídolo do torcedor e há bastante tempo atuando como gerente técnico do Fla, anunciou aos dirigentes do Flamengo sua saída do clube. Ele vai trabalhar na CBF. O cargo ainda não foi divulgado de forma oficial, deve atuar ao lado do Rodrigo Caetano e do Dorival Júnior numa espécie de coordenador de futebol. Nicola Lujan fará falta? Acho que não. As duas últimas baixas no departamento de futebol do Flamengo eram de caras muito discretos. Fabinho Soldado, que era gerente e acabou se tornando executivo de futebol do Corinthians, apitava muito pouco ou quase nada. Juan da mesma maneira. Eram dois caras políticos que já tinham atuado como jogadores e acabavam ocupando espaço. Essa para mim talvez seja dos grandes problemas do Flamengo, a falta de executivos profissionais, capacitados, que já têm um currículo e história nessas funções em outros clubes. O Flamengo se apega muito a cargos políticos, a presença do Marcos Braz, o Bruno Spindel, que é um negociador, mas não tem ninguém essencialmente capaz, alguém que seja o mais técnico, o melhor do mercado em relação a executivos. Essa é a política do Flamengo e é assim que a coisa vai sendo tocada. Bora falar agora sobre o São Paulo, que corre o risco de perder o lateral esquerdo Wellington, 22 anos de idade, para o Botafogo. Já contei para vocês que o Wellington recusou a primeira proposta de renovação de contrato do tricolor. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato, certo? O Wellington está pedindo cifras parecidas a que teria direito se o negócio com o CSKA na metade do ano passado tivesse ido para frente. Na oportunidade, os russos se disponibilizaram a pagar 8 milhões de dólares pela operação. Não tenho acesso às cifras do Botafogo. Informação do interesse botafoguense foi divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, que é meu parceiro de Cancelados. Só para arrematar, não dá para descartar que o Wellington renove seu contrato com o São Paulo, mas o tricolor vai ter de melhorar bastante as condições e o Wellington ficou com a faca e o queijo na mão. Depois da saída do Caio Paulista, ele é o titular absoluto e por mais que o Patrick Lanza esteja ganhando alguns minutos, há uma distância grande entre o atual titular e o jogador que subiu recentemente das categorias de base. Para completar sobre o São Paulo, Diego Costa, zagueiro, renovou seu contrato com o tricolor. A assinatura se deu na quarta-feira antes do jogo contra o Água Santa, novo vínculo até o fim de 2028. Quero falar agora sobre o Corinthians, que tem negociações avançadas para a contratação do Igor Coronado. Não posso dizer que o negócio está fechado,
mas há um encaminhamento. O Corinthians monitora a situação do Igor Coronado há bastante tempo. O empresário dele deixou bem claro em entrevista exclusiva ao canal do Nicola nessa quarta-feira que está fazendo todo o esforço do mundo para se acertar com o Corinthians. E o Igor Coronado entende que pode ser uma boa. A torcida corintiana, inclusive, tem invadido as redes sociais do Igor Coronado, demonstrando e pedindo, implorando para que ele seja contratado. A tendência é que esse acordo seja assinado em breve. Enquanto isso não se resolve, o Corinthians vai administrando problemas. O último deles, Danilo Oliveira, mais conhecido como Bill, vice-presidente da Gaviões da Fiel, usou suas redes sociais para mandar recados fortes para dois líderes do elenco corintiano, Cássio e Fagner. E essa manifestação se deu depois da quinta derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Paulista nessa quarta-feira, 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. O Bill escreveu: "Não temos capitão e Fagner C3 pontinhos fora do timão." Ele completa: "Acabou a paz para vocês." Vale a lembrança de que Cássio e Fagner já haviam sido ameaçados de forma pesada, através de mensagens diretas no Instagram em outros momentos. Até a esposa do Cássio chegou a relatar isso, o Fagner também contestou, xingamentos ao próprio filho do Fagner, enfim, nem é uma novidade. Mas diante desse atual momento, em que quase todos os veteranos do elenco do Corinthians deixaram o clube, exceção a esses dois, que são atletas do Carlos Leite, empresário que acaba de entrar na justiça contra o Corinthians exigindo 63 milhões, junta-se a isso a fase ruim do goleiro e do lateral direito e pronto, o barulho está feito. Só para arrematar, Corinthians está se acertando com o Mano Menezes em relação ao pagamento da multa rescisória e esse acordo é importante para que o Antônio Oliveira possa ser registrado como novo técnico do Corinthians. Se isso acontecer até essa sexta-feira, o Antônio Oliveira pode comandar o time no domingo na Neoquímica Arena contra a Portuguesa. Caso contrário, Thiago Kozlowski segue como interino. Só para lembrar, a multa na casa dos 12 milhões de reais do Corinthians para com o Mano. Não vai haver o pagamento à vista, o Corinthians já declarou que não tem condições, o Mano vai aceitar uma primeira parte e o restante vai ter multa bastante alta em caso de inadimplência. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, usa o espaço para comentário, deixe sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!